Bom dia. A nossa aula de ciências hoje vai falar a respeito de recursos naturais, né? Você já deve ter escutado, né, essa expressão, recursos naturais, ou seja, numa reportagem, né, seja num livro que leu, alguém falando, né? Então aqui é só para você pensar. Para você, o que você acha que ela significa? Não é para escrever, tá, gente? Aqui é para pensar. Então pensou? Então vamos ler o texto para poder falar a respeito dos recursos naturais e ver o que a gente descobre. Estudando os recursos naturais. A vida dos seres humanos e de todos os outros seres vivos no planeta Terra depende dos recursos encontrados na natureza. Esses recursos são chamados de recursos naturais. O que são recursos naturais? Os recursos naturais são todos aqueles que a gente encontra na natureza sem ser fabricado pelo homem, são naturais e que o homem faz uso, tá? Então, o calor e a luz solar, as rochas, o solo, a água, o ar e os próprios seres vivos, como plantas e animais, são alguns dos recursos naturais. Nós vamos estudar os seguintes: a água, o solo e o ar. Então, primeiro recurso natural, a água. A água pode ser encontrada em diversos lugares e é um importante recurso natural. Sem água, os seres vivos não conseguem viver. Então, a água, né, podemos dizer assim que é um dos mais importantes recursos naturais, né, se a gente for afirmar. Por quê? Porque a água, dela depende todos os outros seres vivos. As plantas dependem da água, os animais dependem da água, os seres humanos dependem da água. Então, sem água, não há vida no planeta Terra. Então, a água é essencial para que a gente possa sobreviver. Aqui do lado a gente tem de novo a explicação. Qualquer material encontrado na natureza que é utilizado pelos seres humanos é um recurso natural. Aí a gente tem a imagem dos animais bebendo água, né? A imagem de uma plantação sendo irrigada, né? Para que mantenha a vida das plantas. Na sequência, nós vamos ter na próxima página, né? Seguindo aqui na página 164, nós vamos ter a respeito do solo. Solo é o quê? Solo é o chão, né? Então, falou solo, você vai lembrar do quê? Do chão. Então, o solo é a camada da superfície em que nascem e crescem diversas plantas, onde vivem as pessoas e muitos outros animais e também onde os seres humanos constroem estradas, casas, edifícios, indústrias, né? Popularmente chamado como chão. Então, tem as ilustrações aqui. Então, por que o solo é um recurso natural? Porque o solo ele existe lá na natureza, certo? E ele é utilizado pelo ser humano, então é um recurso natural, quer dizer, é um recurso que o ser humano usa e que vem da natureza, né? Não é algo que ele tenha que fabricar, que fazer, tá certo? Então, logo mais a gente vai falar a respeito do ar. O ar também, né, é um recurso natural precioso, pois nele encontramos alguns gases fundamentais ao processo da respiração, né? É no ar que a gente vai respirar o oxigênio, né, que faz tanta importância para a gente respira o oxigênio e solta o gás carbônico. Esses gases garantem a sobrevivência da maioria das espécies do nosso planeta. Quando puro, o ar não tem cor, não tem cheiro, não tem gosto e também não pode ser visto, né? Então o ar não dá para a gente ver. Dá para a gente saber que ele está ali, igual por exemplo a menina que ela encheu um balão, então ela encheu ele de ar. Mas se eu olhar para dentro do balão, se eu conseguisse olhar lá por dentro, não vou ver nada, porque o ar está limpinho. Quando está sujo, a gente vê, né? O ar está em todas as partes da natureza e ocupa os lugares que parecem vazios. Igual quando você vê uma garrafa vazia, aí você olha para ela, tá vazia? Não, ela tá cheia de ar, tá? Então, o ar ele ocupa os espaços todos. Então, se você tem um copo, tá vazio lá sobre a mesa, tem ar dentro dele, né? Apesar dele parecer vazio. Ele está dentro dos objetos, na sala de aula, na casa, no solo, na água, nas plantas e no corpo dos animais. Há também ar na água e por isso certos seres vivos que vivem na água podem respirar, né? Como é o caso, por exemplo, do peixinho. O peixinho ele respira lá dentro da água, porque tem oxigênio ali que é suficiente para ele respirar. Por que nós não respiramos dentro da água? Porque o nosso processo de respiração é diferente, né? O peixe ele tem o organismo dele desenvolvido para fazer esse processo de respiração dentro da água. Então, basicamente, nesse capítulo, esses três recursos naturais que estão sendo falados: o solo, o ar e a água, né? Lembrando, solo, chão. Por que o solo é um recurso natural? Né? Porque o solo foi
faz parte da natureza, então ele é natural, ele faz parte lá da natureza, ele não é o ser humano quem criou, por isso ele é natural. E é um recurso por quê? Porque o ser humano se utiliza dele. Né? Da mesma forma, o ar é um recurso natural, não é algo que você vai fabricar, o ar está aí, aliás a gente não consegue, né? A água também é um recurso natural. Então lembrar sempre, recurso natural é aquilo que faz parte da natureza e que o homem se utiliza dele. Então é um recurso natural. Temos outros? Temos planta, tem uma porção de outros, mas aqui basicamente falou-se desses três, certo? No próximo agora eu vou comentar com vocês a respeito das atividades que a gente vai fazer, certinho? Então até daqui a pouco.